boa noite meus irmãos, Igreja Metodista em Cascadura, irmãos que estão aí enganjados, firmes no propósito de 21 dias, imersos no livro de João, nesse livro tão rico, quanto nós temos aprendido de Jesus nesse livro de João. É um livro muito rico, com muitas revelações sobre Jesus. A gente ouve muitas pessoas nos dizerem como podemos conhecer Jesus, como eu consigo crescer no conhecimento de Jesus. E talvez muitos buscavam essa resposta. E esse tempo de imersão no livro de João tem respondido a essas perguntas. Esse tempo de leitura desse livro tem nos trago revelações tão profundas sobre Jesus, sobre o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que um dia nós escolhemos construir a nossa vida, a nossa família, sobre a rocha, sobre Ele. E como tem sido precioso esse tempo, não é mesmo? Mas hoje nós vamos para o capítulo 11 de João, capítulo 11. É um texto muito conhecido, com uma história muito falada, muito pregada. Quantos de nós, ou quantas vezes nós ouvimos tantas pregações sobre esse capítulo 11 de João. Mas como a gente está nesse tempo aí de imersão, de cavar camadas mais profundas dos textos que talvez já temos tido contato com eles, eu quero trazer o seu olhar para algo que está escondido nesse texto, que talvez você nunca se atentou. Hoje, enquanto eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo me fez perceber algumas coisas que eu quero compartilhar com você hoje, nesse momento nosso de imersão no livro de João. E a primeira coisa que eu observei, estamos aqui falando sobre a história da ressurreição de Lázaro, essa história que já ouvimos tantas vezes. Só que existe aqui alguma coisa que pode hoje acrescentar naquilo que diz respeito ao nosso crescimento espiritual e o nosso crescimento no conhecimento de Cristo. Eu quero pontuar hoje sobre o versículo 20. Aqui nós lemos do desespero de duas irmãs que perderam o seu irmão Lázaro. E Lázaro, Marta e Maria eram 3 amigos preciosos de Jesus. Se existia uma casa onde Jesus tinha prazer de estar, era na casa dos 3 amigos. Sempre que Jesus estava em Betânia, Jesus estava na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. E então, por essa proximidade, nós sabemos que Maria era uma mulher apaixonada por Jesus, pelos seus ensinamentos, uma mulher que ela se rendeu, que Jesus capturou o seu coração, ela decidiu entregar a sua vida a Jesus e ela tinha uma vida muito entregue a Ele. E então nós vemos em alguns textos, até no próximo capítulo 12, no capítulo 11 faz menção do capítulo 12, porque no versículo 11 começa dizendo no versículo 2, foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou o perfume caro aos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. Eu quero falar dessa Maria que amava estar aos pés de Jesus, essa Maria que tinha prazer em estar na presença de Jesus, na companhia de Jesus, essa Maria que se derramava aos pés de Jesus. Mas um dia, no dia mais difícil da sua vida, imagino eu, porque aquela família era ela, a sua outra irmã e Lázaro, eles eram muito unidos, mas um dia ela enfrentou talvez o pior dia da sua vida, o dia de despedir do seu irmão Lázaro, aquele que era o patriarca da casa, aquele que era o homem da casa. Maria, ela precisou passar por aquela situação. E nesse dia tão difícil, o que estava no coração de Maria, sobre o que Maria estava edificando,
No versículo 20, como eu disse, diz assim: quando Marta soube que Jesus estava chegando, ou seja, Jesus foi então ao encontro de Marta e de Maria, porque soube da enfermidade de Lázaro. Então, quando Jesus ele entra na cidade, Marta imediatamente ela corre ao encontro de Jesus. E eu percebo uma Marta desesperada, eu percebo uma Marta angustiada pelas palavras que ela citou. E ela corre ao encontro de Jesus antes mesmo que tivesse entrado na cidade. E aí ela então começa a indagar Jesus, a questionar Jesus sobre a sua chegada tardia, porque o seu irmão já havia morrido. E sabe, olhar para Marta nesse contexto, não somente naquele contexto onde já conhecemos, que é quando elas estão na casa e Jesus confronta Marta, dizendo que Maria tinha escolhido a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. Aqui é uma Marta que não é uma pessoa que não consegue descansar nos dias da adversidade. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é algo muito fácil de se lidar com o luto, com a morte de um ente querido, mas aqui Marta está revelando o seu coração. Uma mulher desequilibrada, uma mulher que ela corre ao encontro de Jesus para pressionar Jesus sobre a circunstância que ela está vivendo. E quantos de nós não fazemos a mesma coisa, né? Em momentos difíceis que nós enfrentamos, nós não temos o equilíbrio espiritual para passar por aquela situação e nos desestabilizamos diante das circunstâncias. Mas existe uma Marta aqui que quer nos ensinar, né? Só que eu quero me atentar com você ao comportamento de Maria. Aquela Maria que amava estar aos pés de Jesus, aquela Maria que conhecia Jesus, aquela Maria que tinha aprendido a viver segundo os ensinamentos de seu mestre Jesus. Essa Maria, ela não corre desesperadamente ao encontro de Jesus como fez Marta, mas ela fica ali na sua casa. E no versículo 29, diz assim: Maria se levantou e imediatamente foi ter com ele. Depois que Marta se encontra com Jesus, ela expõe o seu coração e a sua dor para Jesus. Ele a ouve carinhosamente, mas depois que ela deixa suas queixas até Jesus, o próprio Cristo manda chamar Maria, porque ele estava preocupado com o coração de Maria. Aquela Maria apaixonada, aquela Maria devota, aquela Maria que estava sempre aos pés de Jesus, essa Maria, Jesus mandou chamar. Sabe o que isso nos ensina? Que em meio às circunstâncias, dores difíceis, luto e qualquer situação, por mais difícil que seja, Jesus é aquele que nos chama para perto dele, aquele que se preocupa com as dores do nosso coração. Se estamos fundamentados em Cristo, nós podemos sim passar por dias difíceis, mas sabendo que Jesus sempre estará se preocupando com as nossas dores, ele é presente nas nossas dores. E então Jesus manda chamar Maria. E é muito incrível porque ela diz a mesma frase que Marta disse, mas soa tão mais leve do que aquela Marta que pressionava Jesus. E aqui ela começa a dizer: Jesus, você chegou, meu irmão já está morto. Mas eu me impressiono com o equilíbrio de Maria, eu me impressiono com a forma com que ela consegue conduzir a sua alma no meio daquela adversidade. Ela fica aguardando até que Jesus a chama. E no versículo 33 diz assim: quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, onde vocês o colocaram? Perguntou eles. E eles responderam: Senhor, venha e veja. E então Jesus chorou. Esse versículo, ele é um dos versículos mais conhecidos
né, por ser o menor versículo da Bíblia. Ele é o menor versículo da Bíblia, mas para mim ele tem uma profundidade que poucos versículos têm. Nos revela um Jesus que também é humano, um Jesus que tem um coração que se compadece da dor do próximo, um coração cheio de empatia. Naquele momento de dor que Maria estava enfrentando, ela estava fundamentada em Cristo. Ela soube aguardar até a voz de Jesus a chamar. Então ela recebe o consolo, ela recebe a força, ela recebe a estrutura que ela precisa para viver aquele momento difícil. O que eu e você precisamos é estabelecer uma intimidade, um relacionamento com Jesus, a ponto de, no dia mais difícil da nossa vida, termos a estrutura e a condição espiritual, emocional, para passarmos por esses dias e podermos ouvir os conselhos e o consolo de Jesus nesse tempo. Amém? Vamos orar com essa palavra? Ô Espírito Santo, quanta riqueza há nesse texto. Isso nos revela um Jesus que não está morto, pregado numa cruz, um Jesus que está talvez sentado num trono com uma coroa na cabeça, indiferente às nossas dores. Não, esse texto nos revela um Jesus que anda, que caminha conosco, um Jesus que se importa com as nossas dores, um Jesus que chora conosco. E eu te peço, Espírito Santo, nesse dia, nos ajude a crescer nesse aspecto de conhecimento de Cristo, a ponto de termos a convicção de que nós somos dele, que ele é nosso, e que Jesus sempre estará conosco, sempre estará do nosso lado, independente do que nós estamos vivendo. Obrigada pela tua palavra. Nós te louvamos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Hoje foi o dia do nosso jejum, entregamos ao meio-dia, e no domingo estaremos também firme entregando o nosso jejum como igreja, juntos, nesse tempo tão profético e tão poderoso que nós temos vivido. Que o Senhor te abençoe, continue renovando as suas forças, continue te dando estrutura e condição para continuar firmes e focados nesses 21 dias, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.